Então, no último vídeo nós falamos um pouco sobre a copywriting, falamos sobre os termos principais, sobre os conceitos básicos, mas ainda ficaram faltando trazer algumas informações. Então daremos continuidade hoje àquela pergunta que não quer calar. É possível criar o copy perfeito? Meu nome é Diego Rezende, eu sou empreendedor digital, e se você ainda não assistiu a parte 1 desse vídeo, assiste lá, porque senão você vai ficar confuso e não vai entender nada. Então, primeiro lá, depois cá, e vambora pro meu computador que eu já enrolei demais. Beleza, galera, então estamos aqui mais uma vez na tela do meu computador. E hoje a gente vai continuar aquele conteúdo nosso sobre copywriting. A gente se lembra, se recorda, que no primeiro vídeo eu trouxe um conteúdo mais demorado. Como eu falei, ele seria dividido em duas partes, portanto esse vídeo não será tão longo assim quanto o primeiro. Então vai ser um vídeo bem tranquilo, bem simples e bem rápido. Mas mesmo assim, vamos lá, sem delongas, sem demora, vamos lá pro vídeo. Vamos aqui novamente com o nosso material de hoje e novamente eu trago de volta aquele questionamento. É possível criar um copy perfeito? Vocês lembram que a gente conversou sobre a copywriting, a gente conversou sobre o que é a copywriting, a gente sabe já o que é. É uma estratégia de persuasão, onde a gente utiliza alguns elementos, alguns fatores, alguns meios de persuadir um determinado cliente a realizar uma determinada ação. Isso aí a gente já está bem fixado. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre alguns gatilhos, sobre algumas pequenas especificações e sobre também os erros e as atenções que a gente precisa ter dentro desse conteúdo, porque não é só produzir e acabou. A gente tem uma série de análises, como foi mencionado também, e alguns outros fatores para poder nos ajudar a ter mais atenção e realmente fazer sucesso final com o copy. Então vamos lá. Começando aqui com os 9 elementos e gatilhos mais importantes no copywriting. Vocês lembram que a gente conversou um pouco sobre eles no primeiro conteúdo, sobre a importância dos gatilhos mentais e o efeito que eles têm definitivamente na persuasão, definitivamente na personalidade do nosso cliente. E vamos aqui com o primeiro gatilho de todos. Urgência. É aquele gatilho que provoca no cliente uma sensação de que se ele não comprar aquele produto, se ele não realizar aquela determinada ação, ele vai perder uma oportunidade única, essencial, uma coisa que ele nunca mais vai conseguir suprir na vida dele. Então, basicamente, a gente tem que provocar nos nossos clientes, nos nossos ouvintes, a urgência de um produto, no sentido dele entender que ele precisa tomar aquela atitude agora, naquele momento. Então, é comum as pessoas procrastinarem uma decisão, a não ser que ela tenha sido feita com urgência. Quando a gente faz as coisas com urgência, a gente basicamente não consegue parar para pensar. Isso é bom e é ruim, tá? Mas é isso. E por isso, uma copy não precisa só chamar a atenção e fixar a atenção do ouvinte até o final. Ela tem que também fazer com que ele tome uma atitude rápida que gere a conversão. Porque é na urgência que surge a atitude, é na necessidade que as pessoas tomam atitude. As pessoas são imediatistas. Elas quase sempre, quando tentam procrastinar e não conseguem, elas acabam tomando uma decisão imediatista. Então é isso que vai acontecer. Basicamente, urgência é isso. É a gente levar, meio que pressionar o nosso lead a tomar uma atitude rápida que gere a conversão. Conexão. Vocês lembram que eu falei sobre a questão de criar uma conexão com o seu potencial cliente? Então, se trata disso. Nesse gatilho, a gente tem que saber utilizar elementos de conexão para tornar ambos os lados mais próximos e isso nos aproximar mais ainda da conversão da venda. Quando a gente fala de um assunto com um determinado cliente, a gente não pode falar de uma realidade totalmente oposta dele. A gente tem que se aproximar ao máximo daquela dor que ele sente, se aproximar ao máximo para ele se identificar conosco, para que haja a verdadeira conexão entre um e o outro. Então, eu faço um conteúdo de marketing digital buscando atingir uma pessoa com um malefício do marketing digital, com uma doença do marketing digital. Ah, eu tenho dificuldade em empreender. Pronto, eu vou lá e te ajudo a empreender porque eu sou a pessoa certa, que eu tenho uma conexão certa com você para isso. Eu vou poder te ajudar. É disso que se trata a conexão. Outro gatilho bastante importante, especificidade. Nesse gatilho, a gente precisa que as chamadas de texto, as CTAs, definam prazos ou próximos passos que o visitante deve dar para executar a ação. Ou seja, a especificidade, ela trabalha juntamente com a urgência e juntamente com a exclusividade. Eu vou falar mais para frente. Por quê? Quando você une a urgência, que é quando você faz uma pessoa tomar uma decisão rápida, você teoricamente está estabelecendo um prazo. Ó, nos próximos 5 minutos, se você não clicar nesse link, você vai perder essa promoção e pode perder a oportunidade de sua vida. Cara, você aqui já jogou a especificidade, já jogou a conexão, já jogou a urgência
e jogou a exclusividade, porque é uma oferta única, é uma coisa que ele vai perder se ele não aceitar. Então ele vai tomar uma atitude rápida, vai tomar com base na especificidade da sua condição e vai tomar com base na exclusividade da sua oferta. Então você está ali atirando 3 gatilhos ao mesmo tempo. Então, como vocês podem ver, os gatilhos eles se interligam entre si a todo momento dentro do copywriting. Por isso que é importante conhecer cada um deles e se aprofundar melhor. Dando seguimento, transformação. Nesse efeito de transformação, a gente carrega um gatilho muito importante, muito importante. Eu talvez não tenha dado a verdadeira ênfase, mas ele é um gatilho muito importante. Deveria ser um dos pilares principais do copywriting também. Do que se trata a transformação? Na transformação, a gente tem que necessariamente entregar ao nosso ouvinte aquilo que prometemos. Você lembra que eu falei sobre os pilares principais do copywriting? Que um dos pilares principais era criar um relacionamento com a marca? Pronto. Na transformação você cria um relacionamento com a marca. Você vai entregar exatamente o que o seu ouvinte veio buscar. Não é você falar, esse é um conteúdo que eu vou te perguntar como criar um copy perfeito. Ou então eu vou te dizer o passo a passo para criar um copy perfeito. Chego aqui e fico enrolando o vídeo todo e não te falo nada. Isso te agregou? Isso te fez bem? Isso te transformou positivamente? Não. Só fez você perder tempo e fiz você assistir meu vídeo. Só isso. Não ganhei nada com isso, nem você. Só ganhei visualização. Isso está certo? Não está. Na minha opinião, o correto é se eu prometo uma coisa, eu devo cumprir até o fim. Ou eu nem começo. Não está certo isso. Então, na transformação, nesse gatilho aqui, o que você aborda deve ser cumprido. Você tem que entregar uma transformação para o seu ouvinte, você tem que trazer uma solução, tem que trazer um resultado. Ele tem que entrar com um pensamento e sair com outro, de preferência um pensamento positivo. Então é basicamente isso. O que trouxe você até este conteúdo foi o interesse em saber mais sobre copywriting e como criar uma copy perfeita, certo? Pronto. O mesmo ocorre com todas as pessoas. Quando alguém consome um conteúdo, ele espera que alguma coisa mude ao fim. Quando você compra um carro mais veloz, você espera que ele seja mais veloz. Quando você compra um fogão novo, uma geladeira nova, você espera uma melhoria. Quando você compra um smartphone novo, você espera uma melhoria. Então, todo esse efeito, aquele desejo, aquela esperança, tudo isso é envolvido nesse gatilho. Então, é um gatilho muito forte. A gente pode trabalhar ele de forma inusitada. Exclusividade. Vocês lembram que a gente discutiu sobre isso na primeira parte desse vídeo, não foi? A importância da exclusividade. A exclusividade, ela basicamente vai reger quem é rei na internet. Porque, basicamente é isso. A internet está socada de conteúdo. 1 milhão de conteúdos semelhante a 1 milhão de conteúdos. E cara, você achar um conteúdo diferente em meio a tantos outros é difícil, mas não é impossível. O que eu quero dizer? Em meio a tanto conteúdo, para você fazer um conteúdo igual a todos, vai tornar praticamente zero efeito. Você não vai ter retorno com isso, você não vai repercutir. Você só vai fazer parte da massa e vai sumir com o tempo. Então, as pessoas não querem mais do mesmo. As pessoas querem inovação, as pessoas querem exclusividade, elas querem algo novo. A todo momento a gente fala sobre isso, sobre trazer novidades. Todo momento a gente fala sobre o empreendimento, o que o empreendedor, o que o copywriter, o que o profissional do marketing digital faz. É isso, é trazer uma solução empreendedora, uma coisa nova, trazer métodos, soluções, técnicas, ferramentas, estratégias. E é nisso que está a exclusividade. Não é eu falar para você, existem 9 elementos e gatilhos importantes. Urgência, conexão, especificidade. Esse foi o próximo vídeo, galera. Até a próxima. Tchau. Acabou. Isso é o que a gente encontraria na massa. Mas não, eu tô aqui trazendo uma coisa exclusiva, porque você não vai achar isso com frequência na internet. Você vai fazer uma pesquisa aprofundada para aí sim colher informações e conseguir um resultado como esse. Foi o que eu fiz. Então eu fiz uma coisa diferente com base no que eu já tinha visto no meio da multidão. Eu não quis fazer mais do mesmo, eu quis fazer algo novo. Eu quis trazer algo mais abordado, mais interativo e mais educador também, porque é importante que é isso. É eu, acima de tudo, conseguir te trazer um conteúdo que agregue, que eduque, que faça efeito, que transforme. Então, exclusividade. Não fazer mais o mesmo. A exclusividade é muito importante. Por exemplo aqui, uma pergunta aleatória. O que é o Instagram? Saiba agora. Isso aqui é uma pergunta aleatória, meio sem graça, eu diria. Agora, se a gente aplicar nela o uso da exclusividade, vamos ver o efeito. O que é o Instagram? Saiba a opinião dos maiores especialistas dessa rede social. Já tem um diferencial nesse texto. Já tem uma coisa aqui, já mencionei uma opinião pública, já mencionei que envolvem especialistas, então possivelmente tem uma informação a mais. Então daí você já pode tirar que não é uma coisa tão comum e banal quanto as outras já existentes. Essa é a diferença da exclusividade.
Dando seguimento aqui nos nossos gatilhos, temos agora a aprovação social, ou a nossa prova social, como já falei também no primeiro vídeo. Nesse gatilho a gente tem aquela questão sobre a forma como as pessoas influenciam na nossa forma de pensar, no nosso pensamento, o efeito dominó. Esse gatilho aponta que somos influenciados por outros em nossas tomadas de decisões, de forma que quanto maior o número de pessoas que aprovam algo, cada vez mais pessoas ficam tentadas a fazer o mesmo. Lembra da história da Coca-Cola? Pois é, quanto mais pessoas compram um produto, mais outras pessoas se interessam em comprá-lo também. É como a realidade em que vivemos. Smartphones, por exemplo, quanto mais pessoas compram o modelo que está saindo, mais outras vão querer comprar porque ele se torna viral, ele se torna nítido, é um produto bom e está sendo bem comercializado. Então, prova social basicamente é isso. Esse gatilho aqui é você influenciar pelo exemplo. É basicamente isso. A afinidade ou lei de afinidade. Do que se trata esse gatilho? A lei de afinidade e afinidade condiz que, basicamente, as pessoas tendem a se conectar com quem é mais parecido com elas. Ou seja, se a gente tem aquele caso que já mencionamos sobre conexão. Se eu vou assistir um conteúdo de um cara que tem uma história semelhante à minha, que já passou pelo que eu passei, que lutou o que eu lutei, eu vou me sentir muito mais próximo e dessa forma eu vou criar uma afinidade muito maior com ele do que com a pessoa que passou de uma realidade oposta, por exemplo. Então a história, a emoção naquilo, as características, as habilidades, tudo isso leva em conta quando se trata de lei de afinidade. Eu tô aqui falando da minha história, por exemplo, eu trabalhava numa empresa, eu ganhava R$1.000 por mês, eu era consultor, eu fazia isso e aquilo. Uma pessoa que está me assistindo aqui passou pela mesma realidade, vai se identificar, ela vai dizer, poxa, esse cara é parecido comigo, ele passou pelo que eu passei, olha pra ele hoje, deu certo. Então, automaticamente eu criei uma afinidade com esse cara, eu tenho uma esperança de que eu também posso dar certo, porque esse cara é como eu, é gente como eu. Então isso é bom, isso é encorajador, isso é cativador, é motivador, é bom, faz bem. Criar afinidade com as pessoas, usar esse gatilho mental é muito bom para você gerar também, é muito bom também para você trabalhar a sua persuasão. Então lembre-se disso. Compromisso e coerência. E aqui entra aquela questão que eu falei sobre a importância da gente cumprir o que fala. Nesse gatilho, quando alguém se compromete com algo, ele sente uma pressão de se comportar do modo a cumprir o seu compromisso. Então é aquele efeito onde você passa a se moldar de acordo com o compromisso que você arcou, de acordo com a promessa que você fez. Você às vezes faz isso publicamente e nem percebe. Então o princípio do compromisso e coerência é fundamental para conquistar o seu ouvinte. Porque basicamente ele pede para você cumprir o que você está prometendo. Ele pede para você executar o que você está propondo. É só isso. Até porque ninguém gosta de ouvidos falaciosos. Então, a pessoa que promete, mas não vai cumprir, não é bacana. Não é bacana prometer para você um conteúdo sobre copywriting, chegar aqui e começar a falar sobre SEO. Não é bacana, não é o que você esperava. Eu não estou sendo sincero, não estou sendo ético. Então, compromisso e coerência é vital, é importante e deve ser cumprido sempre. Isso deve ser cumprido à risca. Se você se compromete com o assunto, se você promete no começo do seu vídeo que a pessoa vai sair daqui aprendendo sobre copywriting, você deve cumprir isso até o final, ou então nem faça o vídeo. Esse é meu conselho, essa é a ideia certa. Nunca prometa o que você não pode cumprir, como soluções absurdas e milagrosas. Seja coerente e lógico. Nunca prometa dinheiro fácil, não existe dinheiro fácil, esqueça isso. Nunca prometa uma fórmula mágica para ganhar dinheiro, não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro. Seja coerente e lógico. Seja sincero com você mesmo e com seus clientes, pelo amor de Deus, cara. Dando segmento, escassez. Escassez também, já falamos sobre escassez, hein? Vamos lá. A escassez, como já mencionamos antes, ela se encaixa no quesito exclusividade e no quesito conexão e urgência dos gatilhos mentais mais importantes do copywriting. Por quê? A gente se lembra bem da condição da escassez. É a condição de, pela urgência e pela exclusividade, a gente tende a valorizar aquilo que perdemos ou que estamos prestes a perder. Ou seja, quando a gente percebe que vai perder uma condição muito boa, como uma oferta novamente trazendo, o nosso psicológico surta. Cara, eu vou perder essa oferta, é uma oferta única, é uma promoção nunca vista. São só por 10 minutos, ele vai disponibilizar o link por 10 minutos, porque eu não compro isso, cara. Eu só tenho essa oportunidade, é a minha única chance. E aí você começa a surtar, você começa a se questionar e entra numa condição em que por fim você acaba comprando o produto pela urgência, pela atitude rápida. Então um gatilho vai acabar levando a outro.
E mais uma vez a gente apresenta com isso a eficiência da copywriting, como os gatilhos se interligam entre si e como eles funcionam como um todo para o processo final, para a conversão da venda. Beleza? E por último, galera, eu não podia deixar de mencionar, é claro, quais os erros mais comuns do copywriting, quais os erros que os copywriters iniciantes cometem quando fazem esse tipo de trabalho. Então, logo de cara aqui, a questão da análise, um dos fatores primordiais que eu mencionei no primeiro conteúdo e que eu retrato ele agora, deixar de revisar o conteúdo. Então, lembrando lá do primeiro conteúdo, o que eu falei sobre a revisão do conteúdo é a técnica de análise. A análise, galera, consiste em você observar todo o seu processo, levando em consideração agora este tema aqui, onde eu vou observar o que eu utilizei, eu vou revisar o meu conteúdo todo, vou revisar cada palavra, vou revisar cada tema, cada assunto, cada tópico. Vou analisar o que eu estou fazendo, vou analisar o que está dando certo, vou analisar o que precisa ser melhorado e o que não deve ser repetido. A análise está acima de muitas coisas aqui no copywriting e é primordial para você obter um bom resultado, um bom desempenho, um bom rendimento. Então, até os maiores especialistas deixam passar algumas falhas, por menores que sejam. Aqui a gente está falando de falhas técnicas, falhas digitais e coisas do tipo. Então, também deve ser importante para você observar, dentro do seu conteúdo, se existe algum erro de ortografia, alguma coisa que possa infligir ou distorcer o entendimento da palavra que você quer transferir, coisas do tipo. A revisão do conteúdo serve para checar se não passaram erros de pontuação, digitação, concordância, repetição de palavras, entre outros. Uma dica é esperar cerca de meia hora para fazer essa leitura mais crítica, já que os nossos olhos se acostumam com o material e podem deixar passar algum erro. Se preferir, invista em ferramentas e corretores online para complementar o seu trabalho. Essa é uma dica muito importante que eu gostaria de ressaltar nesse momento. Sempre que vocês forem escrever alguma coisa, seja num caderno, seja num computador, qualquer lugar, e você for fazer um conteúdo desse tipo, um conteúdo profissional, faça isso. Faça o seu conteúdo, digite, escreva, faça o que você tiver. E depois espere meia hora nessa faixa. E faça uma leitura mais crítica, com mais atenção, com mais calma. Porque os nossos olhos, as vistas, elas se acostumam com o que a gente vê. A gente passa a comer palavras, entre aspas. A gente lê palavra por cima de palavra e não percebe erros ortográficos. Já cansei de pegar material meu aqui que eu passei 2 horas construindo, não ver erro nenhum e depois no dia de eu utilizar o material eu abri e ver lá vários erros. Então acontece, faz parte, é normal do corpo humano. É reflexão do cansaço dos nossos olhos, das nossas vistas, por esforço mesmo. Então é comum, a gente deve usar bastante essa dica aqui, tá? Para evitar problemas futuros. Segundo erro mais comum no copywriting, construir um conteúdo muito técnico. Galera, isso aqui é uma coisa relevante, mas que não se aplica muito à nossa questão. Por quê? Vocês lembram que eu contei para vocês que o copywriting, na real, é uma estratégia de produção norte-americana originalmente, que veio para o Brasil há pouco tempo e que não é tão vista no Brasil como é na América. Por exemplo, lá na América, na época que surgira, ela era vista como redação publicitária, então era uma profissão de nível publicitário, normalmente era de jornais, de empresas que divulgavam produtos da época. Então, essa questão de conteúdo técnico remete mais a esse ponto de construir uma copywriting de nível técnico, de nível empresa, com todas as formalidades de uma empresa, regra BNT, detalhes de língua normativa. Então, quando a gente faz um conteúdo para o marketing digital, a gente está fazendo um conteúdo para milhares de pessoas, são muitos públicos, embora tenha necessidade de criar um público-alvo. Mas são diversas regiões, são diversas línguas, são diversos entendimentos. Então, o ideal, quando formos construir um conteúdo desse tipo para o marketing digital, é avaliarmos bastante o nosso público-alvo. Se eu estou construindo um conteúdo para pessoas que navegam na internet, que são pessoas como eu, basicamente, eu não preciso usar a língua culta, não preciso usar a normativa, não preciso usar a BNT. Até porque se eu usar certos termos, pode ser que vocês não compreendam, pode ser que fique um texto chato, pode ser que fique uma coisa pouco interativa. Então é importante eu saber, sim, conhecer o conteúdo técnico, mas saber melhor ainda quando aplicar esse conteúdo técnico e quando não aplicar. Quando eu devo criar conexão, é aqui o momento de criar conexão. É aqui que eu vou analisar que tipo de verbo de ação eu vou utilizar, que tipo de conexões eu vou utilizar
para deixar o meu texto o mais próximo da realidade de vocês. Essa é uma técnica que eu já vou aplicando dentro do copywriting. Então, construir um conteúdo muito técnico, tenha atenção. Não precisa fazer uma redação publicitária, você precisa trazer um conteúdo educativo e que seja de fácil entendimento para o seu público. É basicamente isso. E por fim, um dos piores erros é não cativar o leitor. Isso, na maioria das vezes, pode se dar por esse motivo aqui, por criar um conteúdo muito técnico. Conteúdo muito técnico às vezes não cativa. Até porque conteúdo técnico nem sempre é para cativar, é mais para redações científicas, meios científicos. Então, não cativar o leitor. E aqui, mais uma vez, entra a questão da análise. Para perceber o que realmente instiga e cativa o seu público, analise sempre os seus resultados e faça testes. Sempre, sempre. Observe o que está dando certo, observe o que está dando errado, observe o que precisa melhorar. Faça isso sempre. Observe suas estratégias, bem como os tipos de conteúdos que alcançam um número maior de pessoas ou que geram mais conversões. Isso é muito importante. Você tem que saber quando está cativando, você tem que saber quando não está cativando, para poder saber também quando parar, para poder saber o que mudar, o que está dando certo, o que está dando errado. Observa bem isso, é muito importante. Não cometam esses erros e se cometerem, se já cometeu, corrija-os e não cometa mais. É assim que a gente melhora. Ninguém nasce sabendo, todo mundo aqui está aprendendo e vai aprender sim a fazer uma boa cópia. Então galera, esse foi o nosso conteúdo final. Mais uma vez eu deixo aqui o questionamento para vocês. É possível criar um copy perfeito? Você acha que é possível? Se você acha que é possível, deixa nos comentários, me fala o que você achou do conteúdo, me fala qual é o seu pensamento sobre isso, me dá sua opinião. Vou gostar muito de ver a opinião de vocês. Então, por hora é tudo. Vamos só recapitular rapidinho. A gente falou aqui sobre os 9 elementos e gatilhos mais importantes no copywriting. Falamos sobre a urgência, a conexão, a especificidade, a transformação e exclusividade, a aprovação social, a afinidade, compromisso e escassez. E falamos também sobre os erros mais comuns do copywriting e o que não devemos repetir, é claro. Falamos sobre as atenções, sobre os pontos importantes e sobre as dicas que devemos ter sempre para construir um bom copywriting. Seja um bom copywriter, faça uma boa copy, tenha atenção, busque melhorar sempre e é isso. Se você ficou interessado em alguma dessas ideias e quiser saber mais sobre elas, deixa aqui nos comentários ou entre em contato comigo através das minhas redes sociais para que eu possa te ajudar. Se você gostou desse vídeo e quiser conhecer um pouco mais sobre o marketing digital e o mercado de afiliados, eu estarei disponibilizando na descrição um link para te ajudar a dar início à sua jornada rumo à liberdade financeira. Então clica no link, dá uma olhada lá, se você se interessou e tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que eu vou ter o prazer de te ajudar. Novamente, não esqueça de deixar o like, compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga, aquele seu amigo que também quer ganhar uma grana extra. Se inscreve no canal, um grande abraço e até a próxima. Tchau!